Olá, meu querido e minha querida, tudo bom? Essa semana, e já antecipando o culto deste domingo, dia 8 de novembro, nós vamos trazer um texto muito importante, que é o relato que Lucas nos faz da defesa que Estevão fez diante de seus acusadores. Eu intitulei de Abraão, os patriarcas e José. É um sermão bem longo, se é que nós podemos chamar de sermão, mas é mais uma defesa mesmo. É bem longo, então nós dividimos para que não ficasse um texto cansativo e não pudéssemos explorar dele tudo aquilo que ele pode nos trazer de importante para o conhecimento de nossa fé, para o fortalecimento principalmente de nossa experiência de fé. Então nós dividimos o texto em 4 pontos para facilitar o estudo, a compreensão, porque é importante que a gente compreenda o texto bíblico. Lucas registra então que Estevão respondeu: irmãos e pais, ouvi, Deus da glória, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão quando ele estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra e do meio dos teus parentes e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele nos mostra aqui Deus falando com Abraão, se dirigindo a Abraão, e Abraão escuta a voz de Deus. Mas o que é importante perceber nesse texto é que quando Deus chama Abraão, e é esse o transfundo da mensagem de Estevão, quando Deus chama Abraão, nós precisamos observar 2 coisas. Primeiro, ele estava lá em Ur dos Caldeus, lá antes, ou em Harã, como ele cita aqui. Mas enfim, primeiro, Abraão não estava na terra prometida, em Canaã, na Palestina, como nós conhecemos hoje. Segundo, ou o primeiro ponto, Abraão não era judeu, Abraão era um gentil, Abraão era um ímpio, digamos assim, Abraão era um incircunciso ainda. Isso é muito importante porque esse discurso de Estevão vai pavimentar algumas ideias interessantes que a igreja primitiva vai desenvolver. Primeiro, que não há um lugar específico de adoração. Deus pode e deve ser adorado em todo e qualquer lugar. Ele não está preso ao templo, por exemplo, que a acusação contra ele é porque ele estaria desacreditando o templo. E mais do que isso, aquele mesmo Deus que escolheu Abraão, quando ele escolheu Abraão, Abraão não era judeu, era um gentio. Então, isso é importante, isso é relevante. Depois ele nos mostra o momento quando Deus diz a Abraão que os seus herdeiros herdarão aquela terra. Abraão mesmo nunca teve terra. Praticamente, nós podemos dizer que ele nunca teve terra em Canaã. Ele vai comprar um pedaço de terra que ali será sepultada Sara, sua esposa, mas ele não era um proprietário, ele era um nômade, ele não tinha terras, então aquela promessa foi para a sua descendência. Ele diz assim: então ele saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. Ele sai de Ur dos caldeus, o sul do Iraque hoje, e vai para Harã. Então, depois que o seu pai morre, Deus o trouxe dali para essa terra em que habitais. Deus, depois que o pai de Abraão morre, Deus o leva para Canaã especificamente, e ali ele fica muitos anos pastoreando, cuidando de rebanhos, e se torna um homem muito rico. E aí ele conta toda a história de Abraão até no versículo 8: e deu-lhe a aliança da circuncisão, assim Abraão gerou Isaque e o circuncidou ao 8º dia. E Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou os seus 12 patriarcas. Os patriarcas, como nós conhecemos, que são os chefes das 12 tribos. Então aqui ele conta a história de Abraão, divide em 2 partes a história de Abraão. Depois ele vai então para a questão dos patriarcas e da terra que ele dá, diz que os patriarcas herdarão. Então diz assim, mais um ponto, que os patriarcas são movidos de inveja contra José. Quem já leu conhece esse texto muito bem, que os irmãos de José ficam com inveja dele. José é um dos 12 patriarcas, evidentemente. Ele é o 11º filho de Jacó.
E os seus irmãos, movidos de inveja, o texto diz, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus estava com ele. E nós vemos na história de José que ele vai ter plena consciência que Deus estava com ele e que ali houve um mover de Deus, um agir de Deus, embora ninguém compreendesse o que estava acontecendo naquele momento. E por fim, o texto vai encerrar dizendo que mais tarde Estevão está aqui contando a história da salvação. Preste atenção, isso é muito importante para a gente guardar essa mensagem. Por fim, ele lembra, nessa primeira parte do sermão, que Jacó desceu ao Egito, onde ele morreu, e nossos pais, os patriarcas, e foram transportados para Siquém e colocados na sepultura que Abraão havia comprado por certo preço em prata dos filhos de Hamor em Siquém. O que é interessante nós observarmos nesse texto é que Estevão, ao fazer a sua defesa, na verdade ele torna os seus acusadores como réus, porque ele mostra claramente que ele está antenado com a história da salvação, ele tem uma compreensão bem diferente da compreensão de seus acusadores, que nós vimos semana passada, são várias sinagogas, provavelmente sinagogas compostas, sobretudo, de judeus helenistas, pessoas que tinham vindo do Mediterrâneo, provavelmente, para Jerusalém, e ali ficavam em sinagogas por grupos culturalmente próximos para facilitar a língua e tudo mais. São esses grupos, então, que se movem contra Estevão. Isso muda tudo, porque antes nós vimos que quando os apóstolos são presos, Pedro e João, o sinédrio recua porque viu que o povo estava com eles. Agora não, de certa maneira, já não foram eles que tiveram a iniciativa, mas foram esses grupos de base, essas sinagogas, essas pequenas comunidades que se reúnem e denunciam Estevão. É uma história muito interessante, é uma história que pavimenta o direcionamento da igreja para o mundo dos gentios, daqueles que não nasceram em berço judaico, digamos assim. E esse é só o começo. E eu quero convidar você para, neste domingo, dia 8 de novembro, participar do nosso culto. Você que é da nossa igreja, que é aqui de Paracatu, você está convidado para vir para o nosso templo aqui na Avenida Doutor Romualdo Silva Neiva, 252, às 7h30 da noite. E você que está distante, que não pode vir, que mora noutra cidade, noutro estado, é o nosso convidado para também cantar, louvar, participar deste culto de louvor e de adoração a Deus através da internet. Ele vai ter transmissão ao vivo, como tem acontecido todos os domingos. Eu espero você, que Deus o abençoe. E até neste domingo às 7h30 da noite, quando nós nos reuniremos, unidos pelo mesmo Espírito, honrando e louvando ao nosso Deus. Grande abraço, Deus o abençoe.